noite, pessoal. Todo mundo bem-vindo ao nosso Papo Ágil. Hoje a gente vai falar sobre Scrum Master versus PO. Na verdade, a Adri não gosta que eu fale o versus, né? Porque são funções que se complementam, não são antagonistas, mas eu gosto de provocar, então já começo provocativo. Queria agradecer ao Guilherme e à Adriana por trazerem aí um pouco da experiência deles e conduzirem esse nosso papo. E agradecer a presença de todo mundo aqui com a gente, contribuindo para a comunidade crescer cada vez mais e a gente compartilhar cada vez mais experiência e conhecimento. Adri e Gui, o comando é de vocês, vocês já estão autorizados a fazer o que quiserem aqui no Zoom, fiquem à vontade. Quase tudo, né, Caio? Quase tudo. Há sempre Boa aquele noite, limite. pessoal. Sim. Boa noite, pessoal. Conforme o Gui disse, a gente está aqui para bater um papo, tá? Sobre esse assunto de SM e PO. E como essa parceria pode dar certo. A gente preparou uns slides, mas assim, é só para a gente ter um guia em relação ao papo, tá? Aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Estão vendo a minha tela já? Agora sim. Sim, tá bom. Deixa eu ver se isso passou. Bom, isso aqui é só o convite mesmo. Bom, então nós estamos aqui começando com como nós preparamos uns slides, tipo assim, só para ter uma introdução, a gente trabalhando como Scrum, né? Como é um Scrum Team, né? Como é o time Scrum. Então, ele tem o PO, um Scrum Master e um time, um Dev Team, né? E aí, eu e o Guilherme, a gente já trabalhou junto em um projeto, numa empresa chamada DTI, e o Guilherme era o PO, e eu fui uma SM que cheguei depois que o projeto já estava em andamento e o Guilherme estava no meio do fogo lá, apagando incêndio. Você quer falar sobre isso, Gui? Falar um pouquinho. A gente estava num projeto. Primeiro, boa noite para todo mundo. Sou o Guilherme, como a Adriana falou. A Adri falou, eu sou PO lá na DTI, né? E a gente estava num projeto um pouco interessante, por assim dizer, porque era um cenário onde eu tinha diversas, vamos dizer, intervenções do cliente propriamente dito, e eu não tinha um SM full-time, né? E isso fazia com que eu tivesse alguns desvios de função ali, onde eu, junto com o meu DL, a gente conduzia, em certos momentos, pontos que são de responsabilidade, por assim dizer, de um SM. E aí, muitas das coisas que eu deveria fazer, eu não conseguia fazer propriamente dito, tá? Então, era um cenário muito, muito interessante aí para que a gente tivesse um time Scrum completo, por assim dizer. Pode seguir, Dri. Uhum. Quando eu cheguei, era esse o cenário do Guilherme. E, bom, esse daqui é só para a gente explicar mais ou menos como é o Scrum Team, né? E como deve ser esse time? Ele tem que ser um time auto-organizado, multifuncional, tem que ter uma boa comunicação, tem que ter um tamanho de acordo com o que o Scrum Guide nos orienta, tem que ser focado e comprometido, tem que ter um bom entrosamento entre as pessoas, trabalhar num ritmo sustentável. Essa atitude mosqueteira é, de verdade, um por todos e todos por um, e lá no nosso ambiente a gente era muito assim mesmo, o time, tanto os devs, quanto eu, que era SM, e o Guilherme, que era o PO, a gente era muito assim mesmo. E isso era bem necessário, porque o ambiente em que a gente estava inserido pedia isso mesmo. Não era só uma questão assim de vamos fazer o caminho feliz, porque é assim que o Scrum Guide recomenda, ou é assim que um time ágil deve ser. Não por isso. A gente trabalhava numa empresa
totalmente ágil. A DTI é uma empresa mega sensacional, mas a gente estava trabalhando num projeto para um cliente que é extremamente tradicional, com gestão de projetos bem tradicional. Então, a gente tinha microgerenciamento, tinha reunião de status report, aquela coisa toda. Então, assim, a interação entre a gente, ela precisava mesmo ser muito bacana. E aí, o que é que o Scrum Master, né? Qual que é o papel do Scrum Master no time, né? Ágil? Ele remove impedimentos, ele é facilitador, né? Dos ritos. Às vezes ele precisa agir como coach. Às vezes ele é um professor mesmo, porque ele precisa ensinar o Scrum para o time e ajudar na organização junto com os outros SMs. Precisa ser um líder servidor mesmo, porque ele precisa ser um líder, mas que coloca o time em primeiro lugar. Muitas vezes ele age como um gestor mesmo, mas ele tem um papel de gestão, mas ele não gerencia o time. Ele precisa ser um agente de mudança e também um mentor. Agora, eu vou perguntar para vocês, qual desses papéis aí do Scrum Master vocês acham que é o mais desafiador? A pergunta é para todo mundo, tá? Eu vou quebrar o gelo do Agente de povo aí. mudança? Eu apostaria Agente em de coach. Eu acho que coach e mentor são... Para mim também, eu tô nessa aí de coach e mentor, acho que desafiador. Acho que coach é o papel mais desafiador. Eu acho que para mim é um líder servidor. Acho que é a coisa mais difícil de se fazer. Quando eu pensei nessa pergunta, a minha resposta foi ser agente de mudança também. Porque o agente de mudança, ele precisa mudar a si mesmo, porque a gente precisa mudar várias coisas na gente para a gente ir se adaptando, e mudar o ambiente, mudar o pensamento das pessoas em relação à agilidade, por exemplo. É preciso ser muito influenciador para poder conseguir ser agente de mudança. Assim, essa foi a minha opinião, né? Eu concordo com o colega aí. Mas cada um, né, sente que o desafio é maior em um desses papéis, com certeza. Agora o Gui vai falar sobre o PO. Bom, vamos lá. Aqui você já vê uma certa diferença. A Adri, ela é mais calma, ela é mais tranquila, e eu já sou mais agitado. Eu já sou assim, ó, não, bora, e o que o PO faz, né? Assim, o principal ponto, né, de um PO, independente de que lugar ele está, é gerar valor para o cliente. Esse é o foco dele, é para onde ele vai, né? Então, ele está sempre olhando para o produto dele. Ele está sempre olhando ali para onde o produto dele deve ir para que ele possa gerar mais valor para o cliente. Então, isso é muito importante, né? Ele tem ali naquele, vamos dizer assim, né? Nem sempre a gente tem essa parceria, mas você tenta trabalhar em parceria com o negócio, validando ali quais são os objetivos ali, né, do seu produto, né? Os business goals, igual tá aí. Então, você tem que estar ali sempre com isso na sua cabeça, visando aquilo, para onde você quer ir, para onde o seu produto ir, e isso baseia, né, isso gera a visão do produto, por assim dizer, que está até ali embaixo, né? A visão do produto é o PO que tem que gerenciar isso, é ele que, como dono do negócio, né, dono do produto, é ele quem vai ditar para onde o produto dele vai, para poder, assim, com o olho nessa visão, né, poder priorizar as demandas, os backlogs. E tem aí 2 pontos que eu acho que são bem interessantes ali, que é interface com o time de desenvolvimento e interface com o stakeholder, né? O PO, ele está ali fazendo essa ponte, né, no meio de um cabo de guerra, e ele não pode nem puxar para um lado, nem puxar para o outro. Ele não pode ser um PO do negócio, né, aquele que está ali falando o que tem que ser feito, que tem que ter data, que tem que ter tudo, que tem que ser daquela forma, e ele também não pode ser um PO do time, falando para o usuário dele, a gente não consegue entregar nesse prazo, a gente não consegue, isso não dá certo. Então, você tem que ter ali um tato, uma excelente comunicação, e principalmente
você tem que ser muito empático com esses dois agentes, né, essas duas pessoas ali no time, para que você consiga realmente gerar o valor que você precisa. E pensando ali num ambiente mais operacional, tático, o PO está de olho no backlog, né? Ontem a gente participou lá do PBB e viu o quanto um backlog bem feito ele vai gerar valor para o seu trabalho como PO e para o seu objetivo ali do seu produto, né? Isso é muito importante. Então, o PO ele está ali para gerar valor para o cliente. Esse é o foco de tudo que a gente vai fazer e tudo que a gente vai desenvolver. Podemos ir. Ô, Guilherme, não sei se você pode interromper no meio da apresentação, Claro. é o Júnior, Claro. tá? Inclusive até sobre esse tópico, né? Desculpa, só um minutinho. Filho, por favor, perdão. Essa questão de PO, né? Eu tenho esse papel hoje na instituição, né? E eu tenho como mindset, na verdade, a tríade, né? Então, assim, SM, o PO e o Tech Lead. De fato, é a base, é a raiz que consolida toda a estrutura. Não existe hierarquia, assim, papéis, de fato, para que a engrenagem funcione. E, de fato, o PO ele tem essa questão de orquestração que tem que ser muito bem feita. Eu falo isso porque eu também tenho um viés, a minha carreira foi pautada basicamente na área comercial e também de atendimento. Então, a gente já sabe, na verdade, né, sair pela tangente, então a gente consegue trabalhar bem isso, né? O único empecilho aí, eu não sei como é no dia a dia, até do seu ponto de vista, é assim, como que eu mensuro isso pro time, que na verdade seria a interface com o desenvolvimento e os stakeholders, né? Porque, de fato, para que todos estejam na mesma página, entendem que aquilo vai agregar valor para o cliente e vai ser importante essa entrega, né? Como deixar isso mais claro sendo um PO para tentar orquestrar isso de uma forma mais assertiva possível, né? Aí, com a sua experiência como PO, né? Quais são os caminhos aí, boas práticas que você utiliza, né? O que são utilizados, enfim. Entendi. Bom, eu acho assim, eu costumo falar que o time Scrum hoje, ele se torna um time de produto, tá? É papel do PO estar de olho no negócio, mas não é simplesmente papel do PO trabalhar para o negócio. O time inteiro tem que trabalhar. Então, a Adri está lá comigo, é uma SM, ela não tem uma responsabilidade com o negócio que é minha, mas ela me influencia diretamente. Então, ela tem que estar ciente do porquê que a gente está desenvolvendo aquele produto, sabe? Existem estudos que falam que dentro de um time, o papel mais inovador são os devs. Eles conseguem gerar inovação de forma estrondosa. Se você não está trazendo eles para o jogo, né, você perde muito disso. Você está, igual um comentário que eu ouvi, você está usando só 50% da potência deles, você está usando só a potência deles como criadores de produto, né? Então, o que eu costumo fazer é trazer todo mundo para o jogo. Isso inclui o próprio cliente, tá? Isso inclui ele também. Porque, assim, quando você consegue passar para o seu time e para o seu stakeholder o que você está fazendo, para quem você está fazendo, qual o valor que vocês estão correndo atrás e qual o problema vocês vão resolver, a tendência é que o seu time ele passe a ser um time mais comprometido. Existe até uma máxima, nós procuramos missionários ao invés de mercenários. Beleza, essas pessoas existem no mercado, mas essas pessoas, na minha opinião, elas podem ser criadas dentro do seu time. Se você tem um papel de PO e você tem uma Scrum Master, né, que está ali te ajudando a disseminar isso, a tendência é que esse time e o seu cliente também se tornem parte desse time de produto. E assim, eu tenho 3 anos trabalhando com produto, estou finalizando, né, estou indo para o 3º ano, e todas as vezes que os meus times estiveram a par de todo o meu negócio, eu consegui ter times mais produtivos e times mais eficientes na entrega de valor. Então, é o que eu tento usar hoje, assim, não existe uma técnica, uma boa prática, sabe? Trazer eles para o jogo, perguntar, falar, olha, vou dar um exemplo aqui que eu dei ontem no Bootcamp. No nosso time, né, que aí eu e a Adri, a gente trabalhava junto, um estagiário virou para mim e falou o seguinte: Guilherme, tem um ponto aqui que não está tão claro para mim.
Era uma associação que era N para N, tá? Só para vocês entenderem. Ele falou assim, Guilherme, isso para mim é 1 para 1. Isso não é N para N. Falei, cara, isso passou por mim, isso passou pelo meu refinamento técnico, isso passou pelo meu cliente, isso passou pelos meus designers que fizeram o fluxo, mas, cara, faz sentido. Deixa eu validar com o meu cliente. Quando eu levei a demanda desse cara para o meu cliente falou assim, para tudo e resolve esse problema. Porque se você não resolver, quando isso for para a produção, isso vai gerar um problemão para mim. Se ele era um estagiário, se esse meu estagiário não tivesse com a visão de produto que vem passada por mim, tenho certeza que ele não daria essa opinião, meu produto ia para a produção com esse problema e meu time ia ter um problemão aí para frente. Então, eu acho que é esse o caminho, tá? E olha que interessante, né? Foi o estagiário que levantou a bola. E todo mundo no time precisa ser ouvido igualmente. Todo mundo precisa estar comprometido e ser corresponsável em relação à construção do produto. Sim. Né? Passamos? Ok. Quer falar, Gui, sobre essa? Quero. Posso. Eu vou falar do meu lado e você fala do seu, sabe? Aqui, essa imagem que a Adri colocou aqui é um ponto muito interessante, sabe? Quando ela me passou essa imagem, eu falei, pô, que imagem sensacional. Que foca onde está a interseção e como isso pode ser potencializado, sabe? Então, quando eu PO, né? Eu tenho ali a minha bola, meus trabalhos, minhas responsabilidades, mas eu tenho uma interface com SM, né? Que é a Adri, tenho uma interface com o meu time. E o que quer dizer essa interface, né? Quando eu estou falando com o meu time, a minha interface é basicamente esclarecimento. É pegar funcionalmente as coisas e mostrar para ele. É estar ali disponível para que ele possa tirar dúvidas. Bem nesse momento, igual foi comentado aqui agora. Esse estagiário, Gui, tem uma coisa aqui que está me encucando, que não está tão clara para mim, sabe? Então, se você é um PO que está ativo, né, com o seu time, a tendência é que você esclareça as coisas mais rápidas, você tenha um time que confie em você para tirar essas dúvidas, que está o tempo inteiro te acionando. Esse é o ponto que eu acho que é interessante. Do outro lado, que é a parte de planejamento, e aí que eu acho que é o ponto onde a interseção entre Scrum Master e PO é um pouco tênue, eu estou olhando para o produto, né? Então, eu preciso que o meu Scrum Master, ele esteja também a par do meu produto, a par das minhas entregas, para que ele também, junto com o time, possa me instruir no meu planejamento. Eu não posso chegar para o meu time e falar, cara, nós temos que entregar 300 pontos nessa sprint. Se a minha SM e o meu time falam, Gui, a nossa capacidade é 20, 30 pontos, isso que você está querendo é impossível. Da mesma forma que quando a gente vai fazer ali um planejamento de longo prazo, pensar em release, o SM tem que estar ali comigo. Isso não é uma coisa só minha. Eu decido, eu falei e pronto. Não. Esse planejamento, Odri, a gente precisa que o time entregue mais, porque nós estamos com uma demanda aí um pouco apertada e tal. Então, esse planejamento é muito importante para que o time de produto, né, por assim dizer, faça entregas mais eficientes, melhor, mais rápido, e voltando no que eu falei, consequentemente, gerando valor para o seu cliente, para o seu usuário, né? Vai lá, Adri. Uhum. E aí entra o papel do Scrum Master, incentivando a equipe de desenvolvimento a estar cada vez progredindo mais, né? Entregando mais a partir de melhorias contínuas no dia a dia. E nisso a gente vai facilitando os eventos, a gente faz uma boa retrospectiva para ver onde é que a gente está precisando de melhorar, quais são os pontos que a gente precisa trabalhar daqui para frente. Então, assim, eu acho que isso tem muito, muito, muito a ver mesmo nessa figura aqui que a gente encontrou. E o Scrum no meio de tudo, porque eu acho que, tipo assim, o Scrum, ele ajuda, é a base de tudo para tudo caminhar bem de uma forma
como se fosse uma engrenagem mesmo. Porque, tipo, tem muita gente que não acredita muito na agilidade, no Scrum, no Kanban, e aí pode ser qualquer método ou framework, mas assim, porque não leva a sério, né? Não faz direitinho, não cumpre os ritos, não acredita que aquilo pode dar certo. E tudo tem um porquê, né, gente? Então, a gente precisa saber mesmo aplicar no dia a dia. Agora tem uma parte interessante aqui que a gente vai precisar da ajuda de todo mundo. Eu vou até anotar aqui. Deixa eu vou tirar da tela cheia, porque... Opa! Ixi, parei de compartilhar, né? Espera aí que eu vou compartilhar de novo. É porque a intenção aqui é editar o slide com o que vocês falarem. Tá? Essa é uma ferramenta. Não é, faz, não faz, é para a gente, como é que fala? Descrever mesmo o papel do PO e o papel do SM e o que ele faz no dia a dia, o que ele é no dia a dia, o que ele não faz, qual é o limite da atuação dele, né? Então, assim, para o PO, quem é o PO dentro do nosso time? Quem é o PO dentro da nossa organização? Eu começo. Pode. Vai lá. Ele tem que ser um cara empático. Isso é Ele é empático. fato. Então, ele tem que ser empático. Passo a bola aí, alguém levanta a mão, alguém abre aí e pode falar. É um cara pautado a dados? Talvez? Cara pautado a dados. Não somente, eu acho. Ele tem várias direcionamentos. Eu acho que depende do projeto, não? Isso Ou do produto. Isso é uma skill que é interessante ele saber, sabe? Mas eu não acho que ele precisa ser pautado a dados. É um ponto, um plus, por assim dizer. Ele precisa ser organizado. Ele é conhecedor do assunto. Conhecedor do negócio, sim, tem que ser. Isso é de extrema importância. O Emerson está com a mão levantada? Emerson, pode falar. Ele é um bom negociador. Excelente. Bom negociador. Esse é o ponto que eu acho que é muito importante, porque ele tem que saber negociar com o time e negociar com o stakeholder. Eu acho que ele tem que ser um bom ouvinte também. Bom ouvinte. Ele tem que ter uma boa comunicação para poder passar o que ele quer, né? Boa comunicação. Show. Tem que ser extremamente organizado, porque ele cuida de uma coisa muito importante, que é priorização e backlog. Importantíssimo. Quem pode falar mais? Podemos passar para cá, né? Show, pode ir. E o que ele não é? O PO não é? Eu começo também. Ele não é um gerente de projeto. Ele também não é uma pessoa com conhecimentos aprofundados técnicos, né? Não precisa ter. Não é? Não é o dono da verdade. Não é o dono da verdade. Ele é não o é dono do rígido. produto. Ele não é rígido. Eu vi uma vez que eu participei que eu ri demais. O cara falou que ele não é o mestre dos magos. Aí eu perguntei por quê. Ele falou, aparece, some depois da plane e volta depois na review. Até porque o mestre dos magos é o SM, é o cara que vem, fala alguma coisa e desaparece quando você se distrai. Aí ele vai, Caio, dá o conselho, salgadinho. Não. SM não faz isso, não. Que mais, que o gente? PO não é? Fala, Jailson. Opa, pessoal, só um ditado, né? O PO não é o mestre dos magos, mas ele tem uma visão além do alcance. Então ele é um Thundercat. Então ele é um Thundercat. Isso. Ele é...
ele tem que ter a visão do produto. Apesar que a gente encontra vários POs, assim, né? Assim, pisando no chão, né? A gente encontra vários POs, várias empresas que caem de paraquedas, né? O produto, né? Não conhece o produto, não, assim, que está trabalhando, né? Aí tem que ter uma visão toda, né? Que está fazendo. Tem que se inteirar, né? Ele não é um gestor de pessoas. Não é. Não é literalmente um gestor de pessoas. Ele não é Gestor funcional, vamos dizer assim, um gestor funcional, né? Ele não é um escrevedor, escrevedora põe entre aspas, por favor, de histórias. Show, show. Essa é muito boa. Ele não é um escrevedor de histórias. Ele é muito mais ele do que isso. precisa, é complicado isso aí. Também acho que eles vão achar que eles não têm que escrever história. Não, mas não, isso é um ponto interessante. Não necessariamente, sabe? O PO, hoje, né? Eu falo que há uns 4 anos atrás, ele tinha ali como papel principal escrever história. Mas hoje ele não necessariamente ele precisa escrever história. Eu vou entrar um pouquinho aqui na técnica, só para vocês entenderem. Quando eu tenho um backlog, eu tenho o épico, eu tenho a feature e eu tenho a história propriamente dita. Existem POs hoje que trabalham com mais de um produto, ou que trabalham com produtos grandes, mais altos níveis, que eles preferem escrever a feature completa e trazer o time dele para escrever as histórias baseadas na feature. O que ele ganha com isso? Ele ganha que o time dele passa a ter uma visão mais funcional. Então, o que o Caio quis dizer aqui não é que ele não deve escrever história. Não é necessário isso. Mas ele não é o único escrevedor de história. Até porque, se ele for, ele não pode tirar férias. Porque senão ninguém vai escrever mais no time dele. Entendeu? Bom, já põe lá no não faz, tirar férias. Eu vi um outro aqui, legal, ele não é chefe. Apesar dele ser o dono do produto, ele não manda no produto. Mas foi interessante que você falou, que se ele deixar uma feature muito bem escrita, não vai precisar que ele escreva as histórias. Faz sentido para mim. É isso, é o que eu entendo também. Colocar uma linha só lá no título da picture, acha que a gente tem que entender, né, o que está acontecendo. Sim. E isso gera envolvimento do time no processo como um todo, né? Mas ele faz refinamento. Sim, boa, já podemos ir. Ele faz refinamento. E aí, no refinamento, eu incluo o refinamento funcional com o cliente e ele tem que participar do refinamento técnico com o time dele. Ok? Sim, sim. O que mais? Rafael? O que mais que o PO faz? Desculpa, pessoal, eu estava pensando ali no não é, né? Eu acredito que o PO ele não pode ser conformado. Acho que o PO ele precisa estar sempre antenado em riscos, em dependências, né, em critérios de aceite e aí quando você pega um PO conformado, que escreveu a história e já está tudo ali resolvido, você tem problemas futuros. Concordo. Eu acho que o PO faz café, porque todo mundo que trabalha com TI tem que saber fazer café. Não pode pôr faz café ele no PO e não faz se... provocações? Tem que fazer. Ele tem que ser um cara questionador. Isso. Ele faz experimentos, pesquisa com o usuário. Eu acho que isso é uma outra. O que mais? A experimentação. Determina as priorizações, né? Ele faz priorizações. Isso. Ele faz priorização e o Josenaldo falou o quê? Desculpa. Não, determina as priorizações. Ele prioriza. Ele alimenta lá o backlog dele, né? O que ele quer. Isso, alimenta backlog. Vamos dar um passinho para trás aí, Gui? O PO valida hipóteses? Valida. Né? Valida. Ele tem que validar hipóteses até para poder definir se vai para o backlog ou não. Qual o melhor caminho. Show. Vamos lá. E o que ele não faz? Férias, a gente já falou que não tira férias. Férias ele não tem. Uma pergunta, ele faz deles? Ele participa. Com certeza, importantíssimo. E é polêmica, hein? A sua pergunta. Isso é polêmico. Por isso que eu perguntei. O Jeff, ele estava lá no bootcamp de PO, velho. E as contribuições dele eram sensacionais, muito legais.
Mas, assim, a minha opinião, como PO há 3 anos, né? Quando eu não participava de daily, por algum motivo qualquer, eu tinha um gap de entendimento do meu time estrondoso. Então, o Guilherme, acredita que é obrigatório ele participar, porque tem muita coisa que ele pode tirar a dúvida ali na dele. Cara, esse negócio não é bem assim não, velho. Vamos conversar aqui depois que eu vou te explicar melhor. Eu fui 3 anos PO e eu participei de todos os deles. Eu vou ser mais polêmico. Vou ser mais polêmico ainda. Ele é mais importante na daily do que o SM. Com certeza. Concordo. Eu sou SM e com certeza. Concordo. E eu acho O também... SM na dele é neutro. É neutro. Ele só vai apartar a briga se rolar. A gente fica ali gerenciando se o surgir tempo, algum impedimento... Anotando os impedimentos, administrando o tempo da reunião ali e tal. Mas eu gostaria de contribuir um ponto sobre essa questão. E acho que é do SM. Eu entendo que o SM ele leva para o time uma impressão de onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Essa visão, né, eu não vejo com o PO, porque ele está pensando ali no produto. Essa visão eu não vejo com o time também, que está pensando na construção. Mas o SM, ele é aquele cara que faz a ponte entre todo o planejamento de tudo isso, onde a execução e a previsão ali do que se espera. Então, eu vejo o SM muito importante. Do SM, né? Isso. Aí vai ter... Esse é um ponto que eu quero voltar depois. Vou até anotar isso aqui, eu quero voltar depois. Então, que eu imaginei isso. É um ponto de discussão legal. Porque quando a gente fala assim, o SM ele pode ser imperceptível na daily, não sei, eu não vejo muito dessa forma. Mas o que acontece? Gostaria da opinião de vocês, tá? Vamos lá. O PO é ele quem gerencia o direcionamento do produto. Então, onde o produto vai estar daqui 2 anos, 3 anos, isso é uma visão do PO. O que eu acredito que o SM vai fazer? Ele vai potencializar o time dele para que cheguemos nesse ponto. Entendeu? Então, assim, ele pode... se você fala que ele está direcionando, ele tem essa direção do time dele, visando esse objetivo, sensacional, concordo plenamente. Mas não, na minha humilde opinião, não acho que ele, por si só, determina o caminho que o time vai. Porque se eu, como PO, falar com a Adriana, nós temos que entregar dessa forma. E ela... Um exemplo, eu e o time falamos que temos que usar essa tecnologia e que o time precisa de treinamento disso, de Java. E a Adri, sei lá, porque ela decide trazer treinamento de Delphi. Isso não vai de acordo com o que o produto, o time precisa, entendeu, Rafael? Então, eu separaria nesses 2 pontos. Não sei se eu digo mais gestão de... na minha visão, gestão de impedimentos, gestão de entregas, né? Então, como que está indo a sprint, né? Qual que está sendo o caminho ali, né? A gente está entregando ou não está entregando? Qual que está sendo os impedimentos, né? Eu tenho muito para mim isso aí, a evolução do time ao longo do ciclo. Sim, Gui, acho que ele quis dizer o seguinte: a visão do produto, de onde a gente está hoje até onde a gente quer chegar, é pior. Sim. Perfeito. A visão do time, como o time está hoje, e o que o time precisa fazer, melhorar, como ele deve se transformar, como ele deve melhorar mesmo, né? Progredir de hoje até chegar no objetivo que o produto precisa, é o SM. Concordo. Que tem que incentivar o time, que tem que dar e digo até mais, gente. Isso é um PDCA do dia a dia, viu? Isso é um PDCA do dia a dia. Vamos só voltar aqui para finalizar o PO e a gente vai para o SM. O que o PO não faz? Ele não faz status report. Não faz. Ele fala nas dailies? É uma pergunta. Boa. Como é que é? Se perguntou se ele fala na daily. Depende. Existem literaturas que falam que a daily deve ser usada somente para objetivos da sprint. Se o que o PO vai falar, eu estou refinando coisas da sprint seguinte, na teoria, ele não deveria falar. Na teoria. A minha opinião é que ele deve falar assim,
para que o time dele esteja ciente do que ele está puxando, até para o time dele falar, Gui, esse trem que você está puxando, não sei se é tão importante, não. Apareceu uma coisa aqui no meu... um feedback ou alguma coisa no meu código aqui que a gente precisa resolver antes. Então, cola aqui comigo para a gente resolver e depois você continua no que está lá. Então, eu acho que ele tem que falar assim. Concordo o Pion tira dúvida do time na dele, então ele precisa falar. Eu só discordo um pouquinho, Gui, do momento da daily para essa conversa. Acho que essa conversa tem que existir durante a sprint, mas eu não usaria a daily para isso. Eu faria num segundo momento. Sim, o que eu quis dizer, cara, eu preciso informar o meu time do que eu estou fazendo. Ah, sem sombra de dúvida. E a daily, sim, é um motivo para isso. Aí, o dev vai falar, Gui, vamos conversar depois, porque eu não sei se isso é o principal agora, entendeu? Senão a daily vira uma daily de 4 horas e a gente não percebe. Aí é para mais. Ainda mais que tem os PO que gostam do papo, né? Uma dúvida. Eu não entendi esse não faz status report. Você não dá status report do seu... para alguém? Então, não sou eu o responsável por isso. Ah, é? Não sou eu que tenho que dar o status report. report. Vocês que fazem isso. Então, deixa eu contar um caso aqui. Acho que o Gui que acontece? Assim, na nossa experiência juntos, eu, como SM, fazia um status report diariamente com o gestor que era do cliente. Por quê? Antes de eu entrar, esse gestor do cliente, ele entrava nas deles, ele entrava nas reuniões do time, e ele onerava muito, porque ele dava muito palpite, ele interferia nas reuniões do time, então estava atrapalhando a produtividade. Depois que eu entrei, passou um tempinho, eu comecei a fazer dailies com ele, e ele passou a não entrar nos ritos do time. E aí, eu passava para ele, olha, de ontem para hoje o time evoluiu nessas atividades. Era um status report mesmo, a gente acompanhava um plano de ação. Então, assim, não é função do PO mesmo passar status report. E nem do SM, para falar a verdade. Porém, nesse caso que a gente tinha um cliente super tradicional, era necessário naquele momento. Quando ele estiver avançando na agilidade, não precisar de fazer esse microgerenciamento que ele fazia, aí esse status report ia sair fora. Essa é cada empresa, né? Nem dá para falar. É regra, né? Não é regra. Não é. Eu tenho uma pergunta, porque assim, eu concordo de não ser o papel do PO, mas como que você lida com isso? Porque a maioria das pessoas, elas entendem que é o papel do PO fazer isso, né? Mas o status report do PO em relação a quê? Ao andamento do desenvolvimento do produto? Exatamente. Isso. Eu tenho uma reunião toda quarta-feira, que os POs se reúnem com os RTS, e eles passam todo o status report do produto dele. Como é que tá a sprint, como é que estava o expendimento, que está chegando de novo. Calma aí, deixa eu interromper aqui pelo seguinte. O que a gente chama de status report é um relatório diário, no nosso caso, para o cliente, informando o status da sprint, informando o status da sprint e informando como é que as coisas vão andar. Quem é responsável pela entrega é o time. Então, quem deve gerar esse status report e me informar é o time. Eu não sou o cara que devo ir lá no meu DL. Cara, como é que está o andamento da demanda do desenvolvedor Joaquim? Ele está 50% pronto. O meu papel é, cara, a gente vai conseguir entregar isso? Não vamos. Para isso, a gente tem um burn down, por exemplo. Entendeu? Não, para mim tá claro isso. É que assim, como eu falei, né? As pessoas entendem que esse status report diário ali é um papel do PO, né? As pessoas enxergam isso, é muito difícil, é um trabalho mudar esse pensamento. É porque, assim, eu entendo que o que eu tenho hoje aqui na empresa, né? Eu tenho um papel de PO.
eu tenho uma reunião chamada PDCA, onde eu apresento para os executivos, para os stakeholders, o que está acontecendo, qual é o nosso próximo objetivo e se a gente está seguindo o roadmap, que é basicamente essa nossa função. Mas o status report, eles não enxergam que não é um papel do PO, porque eu participo de todas as deles e tem que ter, né, essa proximidade com o time. Só que eles não enxergam dessa forma, entendeu? Então, você está numa empresa tradicional, não está? Sim, estou começando, a gente está implementando um método ágil aqui. Sim. Hoje em dia, eu trabalho numa empresa ágil e também estou num cliente que é super tradicional. Todos os dias a gente tem uma reunião para mostrar também como que está o andamento das atividades. Não tem jeito. À medida que esse cliente tradicional for ficando mais ágil, digamos assim, no sentido de agilidade mesmo, né, de incorporar os conceitos, a prática da agilidade, isso precisa deixar de existir. Mas enquanto as empresas estão em período de transformação, isso vai existir mesmo, seja com PO, seja com SM, E aí entra o papel do SM de ser o agente de mudança. Exato. Isso é o que eu ia falar. O que a gente está falando aqui são coisas que a literatura diz que deveria ser papel do PO, ou deveria ser papel da SM. Mas isso vai de contexto para contexto, sabe? Eu costumo falar dentro da DTI que nem sempre uma ferramenta que bombou para o Caio chega, Gui, você tem que rodar tal ferramenta. Quando eu colocar isso no meu cenário, cara, falar, Caio, aquela ferramenta não serviu para nada. Porque o meu cenário, às vezes, é um cenário mais controlador, ou é um cenário mais solto. Às vezes o Caio tem mais autonomia do que eu. O time do Caio pode ser um time mais maduro do que o meu. Então, o que a gente fala são coisas que a gente busca, mas isso tem que ser totalmente adaptável ao seu cenário para que você possa, o PO, um exemplo aqui, o PO não é técnico. Beleza, a gente fala que ele não é técnico. Agora, se você colocar um PO para trabalhar, por exemplo, dentro de uma API que vai fazer algumas coisas, é necessário que ele precise ter um conhecimento técnico para que ele possa conversar com o time dele. Entende? Então, assim, o que a gente está dizendo aqui também não está escrito em pedra. E nem o que a gente faz, não vou falar de errado, mas o que a gente faz, que não é, que é contrário ao que a gente está falando, também não quer dizer que está errado. É que cada um tem um cenário e tem que adaptar para fazer aquilo. Porque seria muito audacioso da minha parte, ou da parte da Adriana, ou de qualquer um aqui dentro, falar o seguinte, olha, o que o Guilherme está falando o que eu estou falando é lei. Se você faz status report, você está errada. Não. Às vezes, para os seus cenários, às vezes você não tem um SM que faça isso, seu time não faz isso, talvez seu time não é tão maduro, ou qualquer outro valor, qualquer outra característica que faz você ter essa necessidade. Quando a Adri não estava no meu time, eu que fazia essas reuniões com o cliente para falar como o cara... eu tive que falar, por exemplo, se um cara é dev ou júnior e qual é o resultado dele durante o meu desenvolvimento. Então, e não é função minha, mas pelo contexto que eu estava, isso era necessário. Entenderam? Deu para entender o que eu quis dizer? Sim, para mim ficou claro, e eu acho que vai bem de encontro com o que vocês falaram mesmo. Eu acho que é mais uma cultura, né? Você vai construindo ali dentro, e aí as próprias pessoas vão entendendo que aquilo já não faz mais sentido, né? Sim, sim. Esse é o objetivo. Deixa eu colocar uma outra coisa aqui, que ele não faz microgerenciamento. O que mais que o PO não faz? Alguém botou no chat aí que ele não faz cronograma. Ele faz roadmap. Ele não faz cronograma? Ele faz tanta coisa que está difícil achar o que ele não faz. Ele não faz cronograma no modelo tradicional de cronograma, não faz mesmo, nem deve. É igual quando perguntam para a gente assim, quais são as suas qualidades? Qual o seu defeito? Seus defeitos? Aí vem aquela resposta padrão, sou perfeccionista. É o defeito que é uma qualidade. Outra coisa que ele não faz é documentação extensa. E olha que interessante, No nosso cenário,
eu tive que fazer uma documentação grande. Foi. Não é o que eu acredito, mas no meu cenário eu precisei. Entendeu? Alguém quer acrescentar mais um item, senão a gente pode passar para o SM. Alguém comentou aqui que não faz plano de teste. Eu só queria ouvir um pouquinho da opinião, se pudessem falar aqui, por favor. Quem faz o plano de teste, gente? Oi, fui eu, Júnior. Eu coloquei essa questão. Eu entendo que não é responsabilidade do PO e sim compartilhada. Existe a questão dos QAs, enfim, existe uma esteira, mas essa responsabilidade para fazer o plano de teste não é do PO. Não. É do QA. Ele pode validar os cenários, o plano de teste com o PO depois, porque o PO ele pode ter outros pontos que o QA pode não ter pensado, porque o PO é o que mais conhece o produto. Eu concordo com o Júnior e com uma ressalva. E quando você não tem QA? Então, eu concordo com o Júnior com uma ressalva. Quando eu não tenho QA, é como se fosse responsabilidade de cada dev fazer a sua. Do time. Mas quando isso cai na minha mão para ir para uma release, eu tenho que testar isso, porque eu, PO, não posso deixar que um produto vá chegar na release para ser apresentado para o meu cliente ou para os seus usuários com bugs ou com disfuncionalidades do que eu planejei, entendeu? Então, concordo com o Júnior com essa ressalva. Dri, acho que a gente pode passar para o SM. Pessoal, posso fazer uma ressalva aqui com vocês? É bem claro, pode. Em relação a PO, a teste de produção, tá? O PO é do cliente, a gente entregou um incremento, tá? Saiu do time já, que é o terceiro time, tá? Da empresa terceirizada. Saiu deles e foi para a produção. Já não faz parte mais do time, da alçada do time, né? Está no cliente agora de produção. Aí, teste de produção, quem faz? É o PO, é o cliente ou é a terceirizada? Vou dar a minha opinião. Primeiro, não existe teste em produção. Você não vai testar alguma coisa em produção, você não vai criar lá um cadastro fictício. Eu não acredito muito nisso. O que se faz, e aí fica como responsabilidade do PO para mim, tá? Do PO e de alguém responsável do cliente, seja um usuário, é validar o que foi testado e apresentado na review. E numa boa prática, isso teria que estar num ambiente de QA, de teste, de homologação, para depois que isso foi validado por mim, pelo meu time e pelo o stakeholder, aí sim isso sobe para a produção. Entendeu? Obrigado, Guilherme, que é essa situação que eu estou passando, tá? Que não existe, eu já passei lá, pessoal, eu sou Agent Master na empresa, que não existe esse teste de produção. E querem botar esse tipo de teste de produção para a BA, que é do meu time. Tá? Isso não existe. Tem que ser, a gente já entregou o incremento, já está entregue. Isso faz parte agora da responsabilidade do cliente. O que ele pode fazer é, navegar no sistema, ver se alguma coisa não impactou outra, né? Isso ele pode fazer. Agora, se for outro escopo, assim, durante o fluxo, o bug, aí tudo bem, isso é outra história. Isso é outra história, que está no fundo do desenvolvimento, mas se entregue já o incremento. O máximo que ele pode fazer é uma atividade de sombra com alguém que vai realmente utilizar aquela funcionalidade. Aí tudo bem, ele vai pegar alguém que realmente vai usar aquilo em produção, vai acompanhar para ver se está tudo correto, beleza. Agora, fazer teste literalmente, cara, é muito perigoso. Ele vai validar se o definition of done foi atendido, ele vai validar se alguns critérios de aceitação foram atendidos, mas não o teste propriamente dito. Exatamente. Obrigado, pessoal. Esse SM, o que ele é, gente? Desculpa, só fiz um ponto aqui. Se o PO, na opinião de vocês, faz o planejamento de capacity do time. Era bom mandar lavar o carro. Na nossa realidade, quem fazia capacity do time era o SM junto com o time. Antes da planning, a gente pegava tudo, tipo assim, fulano vai ter um dia de folga, tem uma consulta agendada, tudo que poderia ser previsto, né? Aí a gente calculava o capacity. E aí passavam para mim, Gui, a capacidade do time é 10 pontos. Então, eu levava para sprint planning 10 pontos no mínimo ou mais, para que na minha concepção, óbvio, para que na hora que o time fizesse a estimativa,
eu consegui ter a sprint toda lá. Certo. Eu lembro que eu falei, amor, Obrigada. Beleza. Podemos ir para o SM. Vamos lá. O que o SM é, gente? Eu lembro de você me falar que não peguei dúvida. Ele é um professor. Aí, vamos junto, hein? Ele ensina sobre o Scrum. Ele é o guardião da metodologia, do framework, enfim. Ele é um guardião do Scrum. Ok. Melhor do que guardião, ele pode ser um disseminador. Um líder servidor, tá? O pessoal fala direto. Disseminador, isso. É multiplicador, disseminador. Isso. Multiplicador é ótimo. Maestro. 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 Tem uma que eu acho que é muito bom, ele é um facilitador. Ele tem que ser um facilitador. Deixei lá no fundo, né? O que mais? Se eu puder somar aí, eu diria que o Scrum Master ele é um gestor de técnicas. Como gestor de técnicas? Cada time, cada produto, cada especialidade retém uma técnica especializada para você conseguir trazer o melhor do seu time ou o melhor daquela evolução. Às vezes você conhece uma técnica, mas aquela técnica não funciona com o seu time. Eu já passei por isso. Então, na minha opinião, o Scrum Master ele tem que ter aquele cinto do Batman, cheio de técnicas em volta dele, para ele saber ferramentas, qual a melhor a ser utilizada. Então, ele põe que ele é o Batman. Ele é o Batman. O Scrum Master é o Batman. É o Batman. Ele é psicólogo. Ele é um líder? Ele é um líder servidor, ele já está até aqui, ó. Ele é psicólogo. Não, ele não é psicólogo. Sacanagem isso aí. Até bom, a gente já pode pôr aqui, ó. Ele não é psicólogo. Rodrigo, eu posso colocar que ele é um resolvedor de conflito? Sim. Show. Põe então que ele é um resolvedor de conflitos psicológicos, já que você não quer. Inclusive, se o Scrum Master descobrir que alguém está com um problema psicológico, ele vai encaminhar para um psicólogo. Ele pode dar essa sugestão. Eu faço tipo CVV aqui. O pessoal vem falar as coisas, eu falo, pula, pula. Realmente, o que o Caio falou aí realmente assim, se encaixa o que está na realidade, né? Praticamente o Scrum Master é um pouco de psicólogo, tá, pessoal? É assim, o que acaba em algumas empresas que eu vejo, né? Se trata muito de um Scrum Master, um coach, né? Porque a gente vê Scrum Master, tipo, Scrum Master, Scrum Master, tudo agilista. Tudo agilista, né? No caso, é tudo coach. Coach, ele é mesmo. Tem um só para divertir, que é nome, mas é tudo agilista. É tudo agilista. E lembra daquela figura que a gente viu lá atrás, do Scrum Master? O que mais que ele é? Bom, pessoal, na minha empresa que eu trabalho, o Scrum Master é uma pessoa analítica, tá? Eu sou responsável pelas métricas aí e levar isso para o time e fazer o time entender essas métricas, tá? Isso é fato. Uma pessoa analítica. O que mais? E aí, só somando mais um pouquinho, eu não sei se isso é um padrão, tá? Mas em algumas empresas que eu trabalhei, o Scrum Master era aquele conector de pessoas, era aquele cara que fazia as pessoas se identificarem, se conhecerem, se interagirem. No caso aí, o agregador, né? De pessoas. Boa palavra. Boa. Até porque quando precisa de um time falar com o outro, de uma outra tribo, não sei quem, é o Scrum Master que vai ajudar. Ele faz ali a ponte, né? A ponte. Boa. E o que ele não é, gente? Chefe. Além de psicólogo. Chefe, ele não é chefe. Ele não é GP também. Ele não é um líder técnico. Não é líder técnico. Ele não é o cara que vai resolver os problemas. Não resolve tudo.
Essa é uma coisa bem interessante, que o pessoal confunde muito tirar impedimentos como dar um impedimento na mão do Scrum Master, encosta e fica esperando, ele não é babá, ele não é babá. Isso acho que é bem legal, pode pôr, não é babá. Babá de dev. Quem mais que ele não é? Ele não é um agendador de reunião. Quase é uma babá, né? Super Nani. Agendador de reunião. Apesar de que a gente agenda... Mas, Guilherme, lembra, na nossa realidade, você agendava as plannings. É que existe uma diferença, né, entre o você agendador... agendava os refinamentos, então não era comigo. Aqui do meu lado... Todos os ritos meus, eu era quem agendava. Porque quem agenda é o PO. Não entendi, cara. Aqui também, quem agenda é o PO, a planning. Então, planning, refinamento, isso, né? E como a retro acontece depois da review, já está meio que auto-agendado. Tem uma coisa que eu li outro dia que eu achei interessante, que ele não, olha só, ele não é um leva e traz entre entre devs e PO. Por quê? Porque a comunicação entre os devs e o PO precisa ser livre. Ela precisa acontecer. E o Scrum Master não tem que ficar ali no meio. Concorda? Sim. É um ponto que eu adoraria também. O Scrum Master também não é secretário, gente. Não é. Não faz pauta, não faz ata, não é o responsável por toda a documentação do projeto, pelo amor de Deus. Então, eu vou falar uma coisa que é engraçada, mas é verdade. SM não é representante de classe. Lembra quando a gente estava na escola, que a turma tinha algum problema, tinha um representante de classe que era o intercâmbio entre os alunos e a diretoria? Né? O SM não é representante de classe, gente. É, representante de turma, né? E o que ele faz? Café. Insisto no café. Café, todo mundo tem que fazer café, gente. Dev, PO, líder tech, todo mundo. Ainda mais facilita todas as a gente faz café o dia inteiro. Isso é fato, Dri. Ele facilita todas as cerimônias? Facilita. Não, todas eu acho... cerimônias, não precisa ser todas, não. Porque ele principalmente garante o time boxing. Isso sim. Ele defende o Scrum com unhas e dentes e garras. Que mais? O Kanban também, né? Esse facilita todas as cerimônias é meio complexo, porque até um desenvolvedor pode facilitar a dele, tá? Assim, até o desenvolvedor pode conduzir a dele. Deve. Sim. Exatamente. E a gente deve incentivar os devs a facilitar também. Tanto a dele quanto a retro, tá? Exatamente. Eu tenho uma dúvida da retrospectiva. A gente, como SM, a gente pode também opinar no que a gente achou que foi legal, que não foi? Ou não? É só o time que fala. Porque às vezes eu falo, sabe? O que não deu muito certo, o que deu certo. Na literatura é o time. Porém, o SM faz parte do time. No Scrum Guide atual, o 2020, todo mundo é time. O cenário ideal, Thaís, seria que o facilitador fosse uma pessoa externa à discussão. Então, de repente, quem estaria facilitando não deveria nem ser o SM, deveria ser uma pessoa fora do time e o SM participar junto. Que é muito complicado você ser o facilitador e também opinar, corre o risco de você conduzir. E o melhor que o SM pode fazer numa retro é mesmo incentivar as pessoas do time, né, a falarem o que elas acham que precisa melhorar mesmo. Aí entra aquele lance das perguntas poderosas, a questão do coaching, né, que é uma parte do SM. É a parte do faz gatilho, né, de análise do time, né? Ele gera vários gatilhos dentro do time para o time começar a fazer uma análise própria, né? Gerar autonomia. Tem que deixar o time à vontade, né, para poder falar, criar um ambiente teve um debate essa semana em que o PO ele participa ou não da retro. Na minha opção, né, na minha opinião, no meu time ele participa. Assim, ele participa e até apoia, né? A retro fica caladinho lá, mas
Se ele quiser agir no caso, apoiar o time na retro, ok, beleza. Nesse ponto, deixa eu entrar. Eu acho que ele não tem que ficar calado, não, cara. Na retro, ele tem que falar mesmo. Tem que falar mesmo. Se o time dele não... Até porque se tiver problema... se o time dele não entregou o que tinha que entregar, ele tem que falar, galera, a gente precisa planejar melhor o que está entregando, porque é ele que está lá na cara do cliente, sabe? É ele que está tomando pancada, às vezes, lá, porque a gente não entregou. A gente como time, tá? Então, essa comunicação aí, na retro, ele tem que participar, ele tem que colocar. Na minha opinião, de novo, ele tem que colocar os pontos dele na retro também. No meu caso, eu faço questão. Bem como os membros do time precisam falar com o PO se o PO não estiver cumprindo bem o papel dele. Exatamente. E com o SM também. Exato. Bom, então vamos lá, voltar para o fase do SM. Beleza, obrigada. O que o SM faz? O SM facilita, o SM garante o time box, o SM defende o Scrum, o que mais? Ele é o agente de mudança, né? Uhum. Agente de mudança. Ele ajuda o time a remover impedimentos, e aí está o ponto legal, ele ajuda, né? Ele não remove sozinho. Exatamente, isso é importantíssimo. O que mais? Eu acho que aqui, ó, não sei, eu não consegui ver quem falou, mas aqui, ó, eu acho que é no E. Ele é agente de mudança, concorda? Sim. Sim, sim. Uhum. Uma coisa que eu tenho visto e ouvido bastante nas retrôs, o Scrum Master ele cria dinâmicas para quebrar o gelo no time e soltar o time. Nas retros, né? Uhum. Pode até ser fora das retros. Eu entrei recentemente na empresa onde eu estou e fora de qualquer evento, fora de qualquer rito, eu chamei a galera para poder se apresentar, para poder todo mundo se conhecer. Então, a gente fez 1 hora de conversa, cada um criou um slide sobre si, só um slide. Colocou umas fotos, umas imagens, falou do que gosta, do que não gosta, coisas pessoais mesmo, para a pessoa, principalmente nesse mundo online, as pessoas saberem com quem elas estão trabalhando. É muito bacana. Eu acho interessante essa retrô diferenciada, né? Que faz um energize, né? Com o time. É isso. É interessante, mas assim, temos que ter cautela que é para tirar ações da retrô, né? E não ficar parado lá as ações, né? Uhum. Pessoal, eu acho que uma responsabilidade do SM muito grande aí é que ele faz a gestão de qualidade do ambiente. Tá? Então, do ambiente. Então a gente cuido muito disso. Eu trago muito isso para mim. Ambiente e saúde do time, né? Ambiente de qualidade ali, né? Um ambiente de amar meu liberdade, ambiente de expressão. propício. Isso. Eu não sei como é que é para vocês, aí eu gostaria de perguntar. O SM, ele é responsável pela gestão de métricas? Depende que tipo de métrica você está falando. Porque, por exemplo, métrica de produto mesmo, né? Não, perdão. Entendeu? Aí não, velocity, burn down. Geralmente isso é o SM que olha mesmo. Uhum. E assim, nos lugares onde não tem, ele cria, ele começa a fomentar, né, essa ideologia. É ele que traz isso numa review, numa retrô, para mostrar a evolução do time. Né? É isso mesmo, Rafa. É só lembrar também, só para contribuir aqui também, para lembrar que não para fazer a comparação entre pessoas e times, tá? É para ver a evolução do produto. Muito obrigado, Jailson. Eu estou com 4 squads e a coisa mais importante que eu tento fazer é não fazer isso. Tem uma coisa muito importante aqui que, inclusive, tem a ver com a parceria, né, do SM com o PO. Ele auxilia, apoia. Não é verdade? Literalmente. Literalmente. Que mais? O que ele não faz?
que ele não faz? Acho que é um ditado, o que seria o SM sem o PO, né? E vice-versa. Eu tenho lido, ele não faz, ele não diz o que tem que ser feito. Ah, sim. Ele não fala o que tem que ser feito pro time. Nem como. Nem como. Principalmente o como. É. O que mais que o SM não faz? Ele não faz microgerenciamento. Oi? Atualizar os quadros do time. Em relação às tasks, principalmente, as tarefas do dia a dia, o time precisa atualizar as próprias tasks. Isso faz parte da autogestão, da autorresponsabilidade do time, né? O que mais que o SM não faz? A gente fala que é autogerenciável, né? Isso. Eu acho que uma coisa que tem que ficar claro que o SM não faz é planejamento. Eu acho que isso é feito junto com o time, com o PO. Sozinho ele não faz. Mas aí eu não sei como identificar isso de uma forma que... Porque ele faz parte, mas ele não é responsável. Mas não é ele sozinho, né? Isso. Aqui em cima a gente identificou que ele não é um gestor de projetos, um gerente de projetos. Logo, o planejamento completo não é com ele. O que mais que o SM não faz? Ele não cobra entrega. Não cobra entrega. Nem eu. Oi? Como que é, Guilherme? Oi? SM não cobra entrega? Pronto, gente. Isso aqui deu uma boa conversa, né? Eu acho que sim. Bem rica, né? E agora, essa parte aqui da nossa conversa, como é o trabalho do SM e do PO juntos? Eles precisam ter os mesmos objetivos no final das contas, né? Tem que ter um trabalho colaborativo, precisa de muita colaboração entre eles, muita parceria, e com isso tudo, o que vai gerar? A potencialização do time como um todo. Isso é tão importante. Não é só o SM e o PO que têm responsabilidade nisso. Os membros do time devem também. Objetivos, colaboração e parceria. E isso gera potencialização. Fala, Gui. Isso é tão importante que eu falo isso sempre para a Adri. Depois que ela entrou no meu time, eu tive uma tranquilidade para poder trabalhar. E muitas vezes eu ouvi, um SM não é tão necessário no time dele, né? O SM, ele não... Um cara vai ser só SM, ele não vai ser mais nada. Ele vai ser só SM, não vai fazer mais nada. E eu te falo que nos cenários que eu já enfrentei, que foram cenários bem conturbados, cara, esse papel faz uma falta. E quando ele vem com essa ideia de te potencializar, igual a gente estava falando mais cedo, eu cheguei para a Adri e falei, Adri, eu estou pensando em tomar a decisão de ir por esse caminho. O que você acha? Falou, Gui, para mim faz sentido, mas a decisão é sua. Olha que sensacional, sabe? Ela, Gui, eu concordo com você, mas se você falar que é por outro caminho, beleza. Quem toma essa decisão ou quem vai ditar isso é você. E quando a gente consegue trabalhar dessa forma, tendo uma comunicação onde a Adriana chegava para mim, Gui, nós temos que resolver isso, tem um ponto aqui que se a gente deixar escapar pode gerar problema. Da mesma forma eu chegava para ela, Dri, a gente não pode atrasar essa entrega, meu cliente tem tais pontos. Então, assim, quando a gente consegue colocar as cartas na mesa e juntos planejar, né, esse caminho, cara, sucesso, velho, sucesso. Sabe? Então, esse é um depoimento de quem estava extremamente abarrotado de coisa para fazer e com a entrada de um SM dedicado me deu possibilidades para pensar no produto propriamente dito, começar a olhar métrica, começar a fazer refinamentos periódicos que eu não conseguia
porque eu era o tempo todo parado, e fazer o time Scrum tocar literalmente como uma orquestra. Óbvio que a Adriana não era ela que fez aquilo, sabe? Não, o time fez isso. E ela propiciou e criou um ambiente para que eu e o meu time conseguíssemos gerar isso, entendeu? Olha como você é possessivo. Eu e o meu time. Eu estava até conversando aqui mais cedo que tem um colega nosso da comunidade que falou assim, aqui, mas nunca rolou nenhuma tretinha entre vocês dois? Eu falei, não, nunca rolou uma tretinha. E eu acho que se a gente trabalhasse anos juntos, não ia rolar treta. Porque a gente tem esse espírito mesmo de colaboração e parceria. E isso precisa existir entre PO, time e SM. Não tem jeito. Mais mérito A seu do que realidade das empresas, da maioria das empresas, não é essa, a gente sabe. Mais mérito seu do que dele, né, de não ter treta. Não, Você é mais tranquila que o Gui. Nós somos boas praças. Difícil brigar com a Adriana, viu, gente? Imagina. E vocês, contem uma experiência suas, como que é esse relacionamento do SM com o PO aí na realidade de vocês no dia a dia? Bom, eu vou falar um pouquinho, então. Eu sou a Gláucia. Eu passei pelos dois lados, né? Um onde não tinha essa parceria entre SM e PO, e isso afetou muito o time ficou totalmente desmotivado, desestabilizado, que a gente chegou ao ponto de ter que fazer a troca, né? E com a nova chegada desse novo SM, foi visível a mudança no time, em questão de ânimo, em questão de trabalho, em questão de tudo. Então, eu particularmente posso falar que a união de Scrum Master e PO é extremamente importante para o andamento do time como um todo. Achei que você ia falar que teve que trocar o PO, trocou foi o SM. Tá vendo? Aí, já tá Fala aí um bom baixo, indício. Adriana, vai que meu chefe ouve, quer me trocar. Aqui, mas eu já vi outros depoimentos desse jeito, tá? Que, tipo assim, a maioria dos relatos que a gente ouve é que o PO é ausente, que o PO isso, que o PO aquilo, mas tem muitas situações que o SM que precisa ser trocado mesmo, porque são uma piadinha. Não, tranquilo. Adri, o Bruno está pedindo para voltar o slide anterior, para ele tirar um print da tela. Ah, claro. Eu quero esse print também. Eu mando para você o PPT, né? Show. Esse print aí eu fiquei só com uma pequena dúvida, né? Esse último ponto que ele não faz, não cobra entrega. Mas assim, a entrega de quê? O resultado da sprint? Ele não cobra, mas ele incentiva o time o tempo todo a ser produtivo, a dar o melhor de si. Mas ele não chega lá no final e fala assim... Não é aquela cobrança direta, né? Mas a gente é aquela cobrança direta, mas a gente tá ali, cara, o que está acontecendo? Você está atrasado nisso aqui. Você está ajudando. Querendo ou não, a gente está jogando uma pressãozinha em cima do dev, né? Não pode ser uma pressão. Verdade. Não, mas assim, faz. na hora que eu tô assim, cara, tu planejou que isso aqui ia conseguir fazer em 4 horas, e tu já tá com 8. Eu digo, cara, o que é que tá acontecendo aí? Eu posso te ajudar? Alguém da equipe pode te ajudar? Entendeu? Aí eu mostro aqui as métricas, assim, né, no final da sprint. Mas, assim, é uma pequena pressão indireta, né, que eu tô colocando nele, né? Eu não tô dizendo, cara, tu tem que fazer, mas, assim, ele tá vendo que eu tô monitorando, eu tô olhando ele, né? Eu tô notando que... Microgerenciamento isso, hein? Não! Assim, você não está olhando ele, você está olhando as atividades, não a pessoa. Mas, querendo ou não, você em cima, assim, dando uma olhada e tal, assim, perguntando o que ele está fazendo, por que está atrasado. Então, mas eu acho que a visão é um pouco diferente, Ítalo, porque é o seguinte, quando você vai lá, você vai entender o porquê da não possível entrega, ou o porquê do não, ou daquele atraso. Até porque, para você chegar para o PO e falar, cara, nós vamos atrasar, velho. Vamos atrasar porque o buraco era mais embaixo do que o time viu. Então, aí, por exemplo, aconteceu com a gente a gente foi fazer uma refatoração, a gente achou que ela ia durar uma sprint e meia, ela durou 3. Cara, a gente chegou para o time e falou, olha,
a gente tem que... O que a gente pode fazer para não errar nessas estimativas? Porque isso vai gerar problema. E aí a gente teve uma tática, né, que era quebrar as histórias no mínimo dos detalhes. Então, eu não acho que é uma cobrança de entrega, entende? Você está ali porque você precisa garantir que o seu time gere valor, isso é claro. Mas você não está ali chegando para o dev, cara, você tem que entregar, você tem que virar à noite, você tem, entendeu qual que, para mim, é o ponto, isso, assim? Não é isso não, mas no momento que eu fico perguntando, assim, ele se sente pressionado, né? Acho que é com qualquer pessoa. Se teu chefe também chegar, cara, como é que tá aí? Não tá andando a equipe, o que é que tá acontecendo? Querendo ou não, é uma certa pressão, né? Não é aquela pressão direta, mas... Mas eu acho que isso não é... A gente não consegue, como é que eu posso dizer? Controlar na daily. Porque na daily ele tem que dizer o que ele fez no dia, o que ele está programando para as próximas 24 horas. Então, aí ele já está se expondo, né? Ele sabe que todo dia ele vai ter que ir lá falar o que ele fez. E aí ali eu acho que... Se alguma dificuldade, ele relata ali, né? Isso, a gente já pergunta, está acontecendo alguma coisa, né? Por que não evoluiu? Tem algum impedimento? Ali na daily mesmo. Não tem essa coisa de chegar depois da daily e cobrar ele, né, sobre aquilo. Acho que isso não... É na própria daily, né? Que a gente dá uma olhada nisso aí, né? Na própria daily. Pessoal, eu levo um conselho do meu chefe, né? O meu chefe fala assim, né? O meu chefe não, como ele fala, quem tem chefe é índio, né, e tal. Ah, tá, beleza. Mas assim, do meu líder, né? Do meu líder, ele fala o seguinte: o maior cobrador de uma equipe é os gráficos, é as métricas. Então, a partir da hora que você tem lá um sprint que está com 28 pontos, chegou no meio da sprint e não entregou nenhum ponto, quando você abre um gráfico desse, automaticamente você cobra a equipe. O gráfico cobra a equipe de evolução. A única coisa que você precisa falar é, galera, estamos aí há 5 dias de sprint, não entregamos nada, tá tudo bem. Como é que tá as coisas? Você faz a daily com o bandão ali, ó, na tela. Você não cobra, você faz aquela cara de preocupado com aquela linha que não desce. Gente, o que aconteceu com essa linha? Fica a dica, tá? Você não dá nomes às coisas. Você fala, essa linha tá esquisita, gente. Se o cara estiver motivado porque precisa trabalhar, ele não vai chegar nesse ponto, não vai deixar chegar nesse ponto. Agora, se o cara quer, tipo, ser mandado embora já, ele vai falar, tá bom, é isso aí. Entendeu? As métricas é o único jeito de fazer o cara trabalhar, ou ele quer trabalhar, ou ele não quer. Né? Porque tá todo mundo vendo, né? Então, não tem muito o que cobrar também, não. O próprio time resolve isso, gente. Não precisa da ação do SM. Porque o time vai se sentir incomodado com alguém que não está produzindo junto com o próprio time. Aí é o time auto-organizado, e vão chegar em você, e você vai ter que ser o coach para poder gerenciar esse conflito aí entre eles, né? Pessoal, desculpa, mas aí nessa seara também entraria o tech lead, por exemplo, né? Então, o cara vai intermediar também e a gente vai ter esse apoio, né? A gente está, na verdade, o fórum hoje é SMPO, ok? Mas a gente tem também o papel do tech lead para poder... Ele não vai cobrar, mas ele vai estar disposto. Galera, ó, tô aqui, tem alguma dúvida e tal, ele vai fazer esse apoio também, né? Tecnicamente falando. Algo mais técnico, isso. E aí, essa seara seria do meu ponto de vista, e como funciona na minha SPAC. O tech lead, inclusive, ele se propõe na dele. A galera, ó, é isso, aconteceu total, eu vou programar para fazer isso, legal, sem impedimentos. Ah, tem algum impedimento? Mas não, legal também. Ó, pessoal, fica 5 minutinhos, 10 minutinhos depois dele, né, que a gente falando. Isso. Cara, a gente desenrola isso. Porque às vezes a pessoa é nova, acabou de entrar, com essa ferramenta, enfim, falta e não é papel do PO, porque não é papel do SM, o tech lead, ele tem essa desenvoltura para, chega aí, cara, vamos lá. E aí, o time gerencial, às vezes o pessoal procura o tech lead. Eu nem precisa falar, não, cara, levanta a mão, se precisar, me chama. WhatsApp. Mas e aí quando não tem esse papel aí de tech lead, como é que faz? Aí eu tenho uma opinião quando não tem o papel de tech lead. Quando não tem o papel do tech lead, eu acho que tem que vir um passo um pouquinho mais atrás aí. O PO e o SM, ele tem um papel muito fundamental, que é comprometer o time. Então, se o time todo tem o comprometimento de fazer aquela entrega, de ter o melhor resultado possível, o time mesmo é que vai se cobrar. Não precisa de ninguém chegar ali falando, olha, vocês estão atrasados. O time ele está comprometido com a entrega. Ele sabe que tem que entregar aquilo ali. E se alguém está atrasando aquela entrega, o próprio time vai cobrar aquela pessoa. Eu já vivenciei isso daí na empresa passada que eu estava,
E dava super certo. Era só a gente ter o comprometimento da hora ali dentro do time, todo mundo tá na mesma ideia, no mesmo objetivo, que a gente alcançava um resultado excelente. Era um time mais maduro, né? Era um time que estava junto há 5 anos. Nossa, que bacana. Deixa eu Emerson falando, deixa eu comentar um pouquinho sobre essa questão ali, né, essas questões com o time, né? Eu sou o PO, né, e tem um SM que pega bem junto comigo em algumas questões ali do dia a dia. Eu vejo assim que quando o time não está fluindo, acho que o PO e o SM têm que estar sempre juntos, conversando nos bastidores e construindo um ambiente assim que seja colaborativo, que seja intuitivo e que gere engajamento no time, né? Como o SM e o PO tem uma função mais comunicativa, um pouco mais, uma desenvoltura um pouco maior, acho que é fundamental esse jogo combinado entre essa parceria entre essas duas funções, né? Porque os devs naturalmente são mais retraídos, têm um pouco mais de dificuldade em algumas questões, e eu vejo que essa função de PO e SM, essa parceria é muito importante, né? E uma outra coisa que eu acho que é fundamental, né, dentro de um time ágil, né, que é a questão do próprio Management 3.0, né, que tem que se conhecer um pouquinho sobre essa questão, na minha opinião, né. Eu acho que vale o incentivo do PO da SM para esse conhecimento desse método, porque para ser um time autogerenciável, ele tem que saber que eles têm as suas responsabilidades e tudo mais, né. Então, acho que isso também é um ponto importante que, de certa forma, tem que direcionar o time para esse conhecimento também, porque assim, não dá para ser deve ser um dev que era 10 anos atrás, lá no modelo waterfall, né? Acho que é mudança de mindset mesmo da equipe, né? Na minha opinião. Muito bom, isso mesmo. Muito bom. Gui, como é que estamos aí? O nosso time box estamos no limite. Explodiu? Explodimos um bocadinho. Mas quando o papo é bom, a coisa vai bem, né? Eu acho que é um assunto interessante porque tem cenários e cenários, sabe? Tem cenário onde o SM ele tende a ser mais, ele necessita ter uma atuação mais forte. Tem um cenário onde ele não precisa tanto, onde o PO tem que ter esse caminho. Mas assim, um ponto que eu acho que é interessante no contexto geral é que todo o andamento de um produto, ele só vai andar se o time inteiro tiver comprometido com aquilo, sabe? Eu já trabalhei com times, por exemplo, extremamente sêniors, e é sensacional comentar isso. E hoje a gente tem times, no meu caso, que é um time que tem uma mescla entre pessoas que são júnior e não. E a tendência é que eu consiga comprometê-los junto com o meu SM. E isso faz com que o time passe a gerar, sabe? Eu entrei numa crise que o meu time trabalhou, e isso é independente de quem seja, ele trabalhou 3 finais de semana seguidos. Por quê? Porque entrega é questão de honra. Que a gente precisava entregar. Então, assim, o ponto é trabalhar com o SM para conseguir fazer um time entregador de valor, não entregador de feature. Exatamente. Um time que está orientado a valor para entregar. Então, deixar de ser tarefeiro, né? Isso, exatamente. Muito bom. Só gostaria de compartilhar com vocês aí que eu já tive os dois cenários, né? Um cenário onde eu trabalhei junto com o meu PO ali, e a gente definia junto as coisas, a gente tinha ali o mesmo objetivo, né? E foi um dos melhores momentos profissionais da minha vida, assim, ó. Você vê as coisas andando, você vê as coisas evoluindo, as coisas crescendo, você vê resultado dia a dia, né? E também já trabalhei aí com POs de comando e controle. Eu mando na equipe, eu mando em tudo, comigo a última palavra, né? E é extremamente complexo. Então, assim, para mim, hoje, o melhor cenário, compartilhando minha experiência aí, é um alinhamento perfeito ali entre PO, Scrum Master, porque
um toca o produto, um prioriza, um está alinhado com o produto, e o outro tenta ali com métricas, com remoção de impedimentos, com performance, com coaching, performar o time. Então, a coisa só anda, né? Quando a parceria é boa, o time fica potente. Que nem aqui, ó. Muito bom. Vamos lá. Queria dar... Isso, faça favor, Adri. Depois eu falo. Então, para quem gosta de fazer conexões no LinkedIn, eu estou lá, o Guilherme também, a gente gosta muito de novas conexões, de interagir com as pessoas, a gente faz parte da comunidade do Clube do Ágil, a gente está sempre aí nos eventos, o Caio é o promovedor oficial dos Papos Ágeis, ele que facilita, né? Ele é o nosso Scrum Master dos Papos Ágeis, né, Caio? E aqui estamos, o Clube do Ágil está no Telegram, no LinkedIn, no YouTube, no Insta, tem o Simpla, então, para quem não faz parte da comunidade, fica aqui o convite, é muito bom fazer parte dessa comunidade, a gente cresce muito junto, né? Tem uma frase de, se você quer ir sozinho, como é que é? Se você quer ir longe, vai sozinho, mas se você quer ir... Nossa, se você quer ir rápido, vai sozinho, se você quer ir longe, vá com outras pessoas. Isso. Tá vendo mesmo, como SM olha se a parceria! completam? Isso aí. Bom, gente, eu agradeço demais o papo, foi muito bom trocar experiência com vocês, é bom ouvir as outras experiências, porque a gente aprende muito, né, Gui? Sem sombra de dúvida. Só acrescentar aí, agradeço aí, Caio, sabe que pode contar com a gente aí, a gente gosta de disseminar conhecimento. Falo por mim e pela minha parceira Adriana também, como a gente falou, estamos lá no LinkedIn, quiser entrar em contato com a gente para bater um papo, ou estou com uma dúvida nesse cenário, óbvio que dentro das nossas possibilidades vamos conversar, e aí quem quiser trocar uma ideia, estamos à disposição. Não sabemos tudo, mas temos uma experiênciazinha legalzinha aí. E é isso aí. Até o próximo. Muito obrigado aí novamente. Espero que tenhamos atendido as expectativas. Muito obrigado. Obrigada, gente. Valeu demais. Obrigado, Adriana. Recadinho para o pessoal. Semana que vem a gente tem um pacote sobre métricas ágeis, que complementa bastante muita coisa que a gente falou aqui, né? Sobre métricas. Mesmo. Com o Rafael Albino. Exatamente, estaremos com o Rafael Albino falando sobre métricas aqui para a galera, então estejam todos convidados, é só fazer a inscrição lá no Simpla, e aguardamos vocês a semana que vem. Muito obrigado aí, presença de todos. Já estou inscrito, viu? É isso aí. Então. Isso aí, eu também. Gente, obrigada, viu, por todo esse conhecimento compartilhado, eu estou em transição de carreira, então tudo isso é bem rico para mim. Obrigada mesmo. Que ótimo! Você vai ser SM, meu senhor? Então, né, eu não conheço nada de TI, né, então eu achava que por conhecer de produto, sempre trabalhei com produto, eu achava que eu deveria ser um PO, mas agora eu estou em dúvida, bastante dúvida, não sei mais. Entendi. Procura a gente também gosta de trocar ideia, quem sabe a gente pode te ajudar. Isso pode adicionar vocês. Converse com quem está na área para te falar, pô, o que eu faço é isso, tem esse ponto bom, tem esse ponto ruim, e aí você vai conseguir tomar uma decisão mais assertiva para a sua realidade, para o seu perfil, para você conseguir correr atrás. Vou adicionar vocês. Obrigada, viu? Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Valeu, boa noite, pessoal. Valeu, gente, boa noite. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.